É disso que se trata, com Carlos Andreasa. Alô, Vitória Régio, o retorno, Carlos Andreasa, boa tarde. Alô, tô na área, o retorno. Bota grave aí, bota grave. Som, teste. meu amigo, o negócio tá tão feio aí que até a ligação telefônica quer fugir daqui. Ô, Lacerda, começa por onde, hein, essa análise? Vamos. É o seguinte... Você que escolhe, quer começar por onde? Temos um novo governador, né? Governador em exercício. Uhum. E não existe vácuo de poder. Nosso ouvinte sabe disso. Cadeira em política, especificamente, mas não apenas em política, cadeira vaga é cadeira ocupada. Tanto mais que nessa cadeira há poder. Cláudio Castro assumiu, sentou, já está fazendo suas gestões, já está buscando marcas de identidade própria. É certo que tentará se desvincular o máximo possível de Wilson Witzel, naturalmente se aproxima ou tenta se aproximar da família Bolsonaro, já essa finalização de conversa com Flávio Bolsonaro, senador da República, para tratar do regime de recuperação fiscal, que não tem a ver com o senador da República, né? Tem a ver, portanto, com o filho do presidente da República, emissário para fazer essa composição, tem até o dia 5 para renovar esse regime, sem o qual o Rio terá a sua falência evidenciada. A falência existe, ela está artificialmente sustada pelo regime de recuperação fiscal. Flávio Bolsonaro entra na jogada não à toa, a gente tem que ser bastante franco aqui. O governador, quem quer que seja, tudo indica que será Cláudio Castro, terá, por exemplo, em dezembro deste ano, de indicar um novo procurador-geral de justiça, que substituirá Eduardo Gussen, e esse é especificamente titular da ação penal contra Flávio Bolsonaro, na matéria do peculato, que alguns chamam de rachadinha, a gente tem que dar nome aos bois, peculato de modo que Cláudio Castro é um elemento interessante, importante para essa equação bolsonarista, daí porque se pode esperar a proximidade e diminuição de tensões. O Cláudio Castro tem uma postura bastante discreta, tem sido discreto nesse período, mas ele sempre soube que poderia se tornar governador, talvez não imaginasse que por meio do afastamento que aconteceu, mas ao fim de um processo de impeachment que caminhava, Cláudio Castro tem razão para ficar especialmente discreto até pelo menos quarta-feira, quando o Superior Tribunal de Justiça, na sua corte especial, se reunirá para deliberar sobre essa decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves. A tendência é que o corpo plenário, o colegiado, nessa corte especial, ratifique, avalize a decisão do ministro, e aí Cláudio Castro, imagino, se sentirá mais à vontade para arregaçar as mangas e botar o seu time em campo também, sem dúvida nenhuma, para ajudar na aceleração do processo de impeachment, que agora, decisão de sexta-feira, falamos aqui nessa coluna na sexta-feira, volta, autorizada por Alexandre de Moraes, depois daquela trava de Dias Toffoli, volta à LERJ, o rito restabelecido tende a se acelerar, inclusive porque, assim como Cláudio Castro, André Siciliano, presidente da LERJ, também percebe, e politicamente é uma percepção interessante, percebe e aposta que, sendo Wilson Witzel o foco dessas operações e, portanto, o objetivo delas, mais ou menos político, cada um vai dizer o que quiser, o foco sendo retirar o Wilson Witzel da condição de governador, uma vez isso feito formalmente e cassado, impedido, Wilson Witzel, por meio desse processo que anda, que tramita na LERJ, que a pressão baixe, que o mar serene, que o céu volte a ser de brigadeiro e que a ideia de processo de impeachment contra Castro e de maiores investigações contra André Siciliano dê uma esmorecida, que a coisa perca vigor. Essa é a aposta, porque eu imagino que o processo de impeachment vai correr. É quase como se olha, já foi, Witzel já foi, já era, agora vamos deixar a vida seguir, Cláudio Castro já fazendo a composição. É claro que o governador Wilson Witzel recorre ao Supremo Tribunal Federal, não dá exatamente para prever o que fará o Supremo, dá para prever que o Supremo, imagino, nada fará antes de o STJ se pronunciar na quarta-feira, mas eu acho muito difícil que o Supremo Tribunal Federal entre numa briga, acho difícil, pode acontecer, entre numa briga para contrariar
uma manifestação da Corte Especial do STJ chancelando o afastamento do governador. Acho difícil que o Supremo reverta essa decisão. E uma sinalização na linha do que eu digo foi essa dada pelo Alexandre de Moraes, né? A bola estava com o Supremo, no caso do rito de impeachment, e o Supremo, na figura do Alexandre de Moraes, devolveu para a LERJ, passou a bola, se livrou da bola, não quero, esse jogo não é meu, não é comigo, vocês que resolvam aí. Acho que é um sinal, claro, a leitura pode estar errada, mas acho que é um sinal de que o Supremo não vai botar a mão nesse vespeiro, isso significando que governador eleito, afastado, Wilson Witzel cada vez mais próximo de se tornar ex-governador, Cláudio Castro, governador em exercício, de ser o governador do Rio de Janeiro, caiu-lhe no colo. Vamos ver se tem alguma competência aí para gerir, no final das contas, um Estado falido, Lacerda, Isabelle. E, Andreasa, tem quarta-feira também o pleito do STJ, que pode voltar tudo ao que era antes, né? Derrubar a questão do Witzel afastamento, porque foi de um dos ministros apenas, e os outros ministros podem votar contrários a essa decisão, e a gente volta a estaca zero, digamos assim. Como eu disse, Lacerda, acho difícil. Se eu fosse ministro do STJ, eu já disse, eu comentei várias vezes, estou tomando pedrada por isso. Eu acho que o Witzel é o Witzel, né? Nunca me enganou. Mas o afastamento dele é inconstitucional, segundo a minha visão. Se eu fosse ministro do STJ, eu votaria contrariamente ao que dispôs o ministro Benedito Gonçalves. Porém, tenho a impressão e alguma apuração, alguma informação de que o STJ tende a corroborar, a ratificar a decisão de Benedito Gonçalves. Ele tomou a decisão monocraticamente, em tese não teria ouvido os pares, mas há algum indicativo de que, consultados os pares, avalizarão a sua decisão, de modo que afastado, e aí já com a chancela do colegiado, afastado, o Witzel ficaria. Vamos ver, quarta-feira não é tão longe assim, embora no Brasil e no Rio de Janeiro, uma terça-feira no meio do caminho possa ser uma eternidade, meu caro Marcos Lacerda. E em um segundo tudo pode mudar. Em um segundo tudo pode mudar, exatamente. Imagine numa terça. É verdade. Carlos Andreas, amanhã não temos a coluna, mas durante a programação da Band News FM você acompanha Carlos Andreasa. Na quarta-feira está de volta aqui na segunda edição. Amanhã não temos a coluna excepcionalmente, em função de compromissos particulares, mas eu queria aproveitar que você está aí, Lacerda, você, Isabelle, 2 botafoguenses, para manifestar a minha solidariedade, porque, segundo a minha visão, de longe, de não torcedor, o Botafogo foi barbaramente prejudicado pelo VAR. No final de semana, eu não tenho dúvida de que houve falta do jogador do Botafogo, mas a jogada seguiu, aquilo é uma questão do árbitro, o árbitro não marcou a falta, a jogada seguiu, resultou no gol, o VAR não existe para aquele tipo de revisão, de modo que, desde o lugar do qual eu falo, o Botafogo foi prejudicado, então vai a minha solidariedade a vocês. Vamos acompanhar, Andreas, essa situação do VAR que está causando muita polêmica aqui no futebol nacional, e é aquela questão, né? Vou pegar o exemplo do Botafogo-Flamengo, daquele pênalti que o árbitro esperou finalizar o jogo para revisar o lance. E se o Botafogo ficasse tocando bola ali uns 2 minutos esperando a partida acabar, como é que seria a decisão do VAR? Passar 2 minutos de jogo? É complicado demais. Não dá, Lacerda, não dá. Saudade de quando o futebol tinha aquela jogada, né? Enfim. É isso. Vamos nessa, Andreasa. Valeu. Um abraço.